Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje o nosso bate-papo é de Wagner para Wagner. Vamos receber o publicitário, gestor cultural e gerente do Memorial Minas Gerais Vale, Wagner Tameirão. Wagner, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Retratos. Prazer meu e obrigado pela oportunidade. Que ótimo, o prazer é nosso. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre o seu trabalho à frente de um dos mais importantes museus de Belo Horizonte, não é? O Memorial Minas Gerais Vale, que está localizado aí no centro, no circuito cultural da Praça da Liberdade. Queria saber quando ele foi criado e com qual objetivo. Bom, o memorial foi criado em novembro de 2010, né, como parte integrante do Circuito Cultural Praça da Liberdade. Hoje esse nome está encurtado, Circuito Liberdade, né, que diz mais ainda sobre o projeto. Antes, aquele edifício ele abrigaria, né, o edifício da antiga Secretaria da Fazenda abrigaria uma sede da Filarmônica. Por uma questão técnica, né, o projeto foi modificado e se transformou no Memorial Minas Gerais Vale. A Vale foi chamada, né, desde o início para ser a financiadora, né, de toda a reforma, de toda a obra. E depois, posteriormente, né, após a inauguração, a intenção inicial é que não fosse a gestora do espaço, né, mas a empresa acabou se tornando, né, gestora também desse espaço, juntamente com a Fundação Vale. Sim. E com qual objetivo ele foi criado? Bom, o memorial ele foi criado como um cartão de visitas da cultura mineira, né? Um museu de experiência interativo, contemporâneo, para contar as tradições, a história, os artistas consagrados. Eu diria que o memorial é um pequeno resumo desta vasta cultura mineira. É vasta, né? mesmo, diversificada ao extremo, né? Super diversificada, diferente. A gente tem diferentes regiões do estado, é uma cultura extremamente rica. Seria impossível reunir isso em um único espaço, né? É verdade. Mas acho que o objetivo foi cumprido, né? Essa exposição que a gente chama de exposição de longa duração, ela está lá há 5 anos e ainda, né, sempre viva, e mostrando e contando muito bem essa história. Né? Sobre isso, inclusive, eu queria te perguntar, qual que é... Você assumiu lá em 2011, né, a gerência. Eu queria saber qual que é o papel de um gestor de um espaço como aqueles, né? Quais são as suas atividades, as suas atribuições e qual que é a sua proposta administrativa para aquele espaço cultural. Bom, a gestão de equipamento, né, cultural é sempre um desafio. Enorme. Enorme. Eu acho que você lida com um número de assuntos, né, uma gama de assuntos muito grande, né, desde edificação, cuidar dessa edificação, principalmente por ser um bem tombado. Né, a gente está num prédio tombado pelo patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais. Mas eu acho que você saber, né, lidar com diferentes setores daquela gestão, né, diferentes áreas. Eu acho que o museu, né, e qualquer instituição, equipamento cultural, ele tem a sua área de gestão, tem a sua área de educativo, a sua área artística, e é sempre uma união de equipe. Né? Eu acho que o segredo do bom gestor, né, além de fazer a gestão do espaço, é selecionar uma equipe e fazer com que essa equipe, né, seja extremamente responsável com aquilo que faz. Então eu considero todo esse trabalho, esses méritos que a gente teve, premiações, a essa equipe realmente que faz muito bem feito. Nós, inclusive, vamos falar disso ainda hoje. Mas, nesse momento agora, eu queria saber de você, em termos de acervo museológico, né? O memorial, ele tem que tipos de atrações, né, que possam interessar as pessoas em geral e quais tipos de diferenciais ele oferece para o público que o frequenta? Acho que o memorial ele causa um encantamento. Né? Talvez por isso mesmo que a gente tenha esse público crescente a cada ano. Ele encanta o visitante. E qualquer tipo de visitante, qualquer classe social, qualquer idade, né? Isso a gente tem suportes, tanto educativos, né, das visitas mediadas, principalmente com escolas, como também do público espontâneo.
de tentar trazer, de aproximar esse museu mais próximo da realidade, desse encantamento, né? Claro que o suporte tecnológico contribui muito, mas é um trabalho extremamente bem cuidado, né? Uma pesquisa histórica que foi feita pela UFMG, Projeto República, professora Luiz Starling, a própria museografia do Gringo Cardia, que trouxe, que conseguiu unir, né, essa base teórica com uma expografia, uma cenografia extremamente inteligente, né? E um pouco mágica, né? Assim, porque esse Mágico. encantamento que você está falando, eu também senti quando fui lá. Eu diria que o memorial é como se fosse casa de avó, né? Que você se sente confortável e você sempre gosta de Acolhido, abrir né? os armários e descobrir o que tem na casa da avó, né? Eu acho que funciona muito bem. Isso foi uma visitante que me falou uma vez e eu adorei esse conceito que ela deu, né? Então, eu acho que esse encantamento com essa história, né, já é uma história muito rica, né? E essa pesquisa histórica muito bem feita, né? Essa base teórica, e uma expografia extremamente inteligente, de chamar a atenção, né, de despertar o visitante para ele também ser protagonista dessa história. Sim. E você acha que com essas ações vocês conseguem vencer aquele que acho que é um grande desafio dos museus, né, que é atender aos interesses de públicos tão distintos, né, com formações diferentes, com percepções, entendimentos, né, demandas diferentes, né? E atender a tudo isso não é fácil, é um desafio que os museus enfrentam, né? Então, essas ações, pelo que você está dizendo, eu acredito que elas estejam sendo eficazes nesse sentido também. Vocês têm algum tipo de avaliação, né? Uma pesquisa de avaliação da satisfação das pessoas que frequentam o museu lá? Temos, e você tocou num ponto bem interessante. Museu, né, não tem uma segmentação de público. O bom de um museu, né, o papel de um museu é ser acessível a todos os públicos. E é um né? desafio enorme esse, É um né? desafio, né? Isso eu ficava, bom, mas para que público a gente está falando, né? A instituição está falando. E é isso, é o projeto educativo, né, que busca a criança da escola, né, são as visitas mediadas com públicos diferentes, projetos de acessibilidade. Então o museu realmente ele fala com todos os públicos, né, e a gente tenta em alguns projetos de acessibilidade buscar, né, públicos diferentes, né, o pessoal de detentos, problemas auditivos, visuais, né? Qualquer tipo de público é bem-vindo no museu. Né? Sobre as pesquisas, a gente tem sim, né, uma pesquisa de público com índice de satisfação de 94%, Olha, né? altíssimo. Além de outros índices que a gente mede nessa pesquisa. E a gente tem termômetros, né? Como também a gente ganhou estamos em destaque no Lonely Planet, né, que é um grande indicador, aí, um dos maiores guias respeitados mundiais, né, como um ponto de interesse, né, o maior ponto de interesse na cidade de Belo Horizonte. Temos também uma avaliação do TripAdvisor, onde o Memorial Minas Gerais Vale é a terceira atração da cidade. Né? Como se diz, fala atração, né? Tudo. Né? Sim, em primeiro lugar é a Praça da Liberdade, em segundo o Mercado Central, em terceiro já é o museu, o Memorial. Em pouco tempo alcançar essa condição é um feito, né? Sim, e o museu, e a atração número 1, considerando museus. Né? Isso é um índice de satisfação maravilhoso, né? Que não é o TripAdvisor, é aquele visitante que entra, se cadastra e ele faz a avaliação. Né? Então isso é algo que a gente usa como indicador, né, desse sucesso e da aceitação, né, do espaço. É um respaldo muito bom para vocês. Sem dúvida. Né? Você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria focar mais essa questão. Um desafio grande dos museus também é estabelecer um diálogo que seja aberto, eficaz e amplo entre cultura e educação. Não é? E você já falou de algumas ações que vocês têm com relação às escolas, mas eu queria que você falasse um pouco mais especificamente sobre isso. Que tipo de ações são essas e quais são os resultados que vocês têm alcançado? E vocês têm algum tipo de convênio com as escolas da rede pública, particular de ensino? Enfim, como é que isso funciona? Papel de qualquer museu, né, é fazer a união de educação e cultura. Né? E eu costumo dizer sempre,
em várias oportunidades que o educativo de um museu é o coração do museu, né? É aquilo que impulsiona as iniciativas, a criação de práticas educativas, né? O que a gente fez? A gente reuniu num plano pedagógico, né? Um projeto mesmo, onde está escrito, né? Identificado, disponível para as escolas, o que é nosso papel, quais são as nossas práticas educativas, né? O memorial ele é muito grande, né? São 23 salas aí de conteúdos desse acervo das exposições de longa duração. Então a gente criou percursos temáticos de africanidades, artes, mineiridade. Isso facilita um pouco esse trabalho com as escolas, né? A gente procura ter uma formação de professores, que é importante o professor, né, sempre que possível, ter uma prévia formação, né, do que os alunos, né, do que a escola vai encontrar naquele espaço. Isso é uma prática cotidiana do espaço. Com a Secretaria Municipal de Educação também, com a Secretaria de Estado de Educação, de trazer projetos próprios, né, dessas secretarias, né, principalmente a Secretaria Municipal, ela tem projetos bem já avançados nesse sentido, né, de criar também o programa educativo que são dessas secretarias e trazer, né, para dentro do espaço. A recepção das escolas, né, é um trabalho educativo em que a gente trabalha uma mediação, né, de um diálogo, ou seja, extrair um pouco do repertório daquele grupo, né, geralmente a gente faz subgrupos aí de 10 pessoas com cada educador, e esse diálogo, né, extrair o repertório, né, daquele conteúdo que está nessa exposição de longa duração com esse repertório, né, afetivo e cultural, né, de conhecimento do próprio público. Excelente. Então, eu acho que isso é realmente um mix de ações, né, onde essa cultura e educação, né, é a parte principal desse projeto. A alma do memorial. Sem dúvida. Mas nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí que nós voltamos já conversando com Wagner Tameirão sobre ainda o Memorial Minas Gerais Vale. Não saiam daí, a gente volta já.